Irmãos, eu escutei essa semana um relato de algumas coisas que Deus tem feito no mundo, que deixou o meu coração muito animado. E eu queria compartilhar com você nessa noite. E talvez entrou aqui nessa noite desanimado, com as incertezas, com as aflições, com as dificuldades que muitas vezes esse mundo nos surpreende com elas. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Certamente você já ouviu pregações nesse texto. Certamente você já leu esse texto. Mas eu queria hoje refletir nesse texto numa ótica um pouco diferente. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o profeta Isaías foi um profeta da corte. Foi um homem, irmãos, que profetizou num longo período. A Bíblia fala que Isaías profetizou por aproximadamente 40 anos, no reinado de 4 reis. O seu livro começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo o nome desses reis. Isaías foi profeta no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Acasias. Isaías é reconhecido como um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ele é reconhecido e chamado por nós de o profeta evangélico, porque ninguém mais do que ele fez alusão ao Messias Jesus em todos os livros proféticos do Velho Testamento. Isaías foi um homem literato, um escritor inspirado. A maioria do livro de Isaías que você tem nas mãos, um longo livro, é todo quase escrito em forma de poesia. A tradução nos deixa à mercê disso, porque parece uma prosa, mas a maioria dos escritos de Isaías foi em forma poética. Imagens vigorosas, metáforas poderosas, comunicaram a verdade de Deus para o povo. Nenhum profeta no Velho Testamento é mais citado no Novo do que Isaías. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, citou mais de 16 vezes o profeta Isaías. Ele foi, dentre todos os profetas, o mais erudito, o mais literato de todos eles. Talvez seja por isso que a sua poesia, a sua prosa, é uma das mais lindas do Velho Testamento. Isaías profetizou no período de 40 anos, foi um longo ministério. E o chamado desse homem acontece durante o reinado de Uzias, e para ser mais específico, o chamado de Isaías acontece durante a morte do rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, foi um homem que reinou também durante um longo período. Se você olhar em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver o reinado de Uzias. Uzias foi um rei esplendoroso, fez reformas maravilhosas em Jerusalém. Foi um homem que buscou a vontade de Deus, edificou torres, reparou muros, ampliou a cidade de Jerusalém e fortificou de forma poderosa o seu exército. Uzias reinou 52 anos, um reinado longo. O povo gostava muito do rei Uzias. Ele reinou em Judá, com a sua sede capital em Jerusalém.
O reinado de Uzias, irmãos, trouxe paz e estabilidade para o povo, a despeito dos inimigos que espreitavam a nação de Israel. O rei Uzias morre no ano de 740 a.C. E na morte do rei Uzias vem o chamado do profeta Isaías. Isaías conheceu o rei Uzias. Isaías foi contemporâneo de Uzias. E Isaías tinha um grande respeito por esse rei. Mas a Bíblia diz que durante a morte desse rei, Deus chama Isaías para o ministério profético. Um reinado do rei de muita prosperidade, de muita bonança na nação de Israel. Mas agora esse rei, ele morre de uma forma trágica. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que quando esse homem chega no apogeu do seu reinado, fortificando as cidades, equipando o seu exército, ele se tornou soberbo e orgulhoso. É muito difícil, irmãos, quando Deus dá prosperidade a alguém, e quando um homem galga e sobe os degraus do poder e da fama, permanecer um homem humilde, quebrantado, humilhado diante de Deus. É um desafio muito grande, irmãos, quando Deus prospera alguém e essa pessoa permanecer mansa, dócil, temente, sabendo que tudo aquilo que ele construiu não foi a força do seu braço, mas foi a benevolência do Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 26 que o coração de Uzias se exaltou e ele começou a fazer coisas que ele não fora chamado para fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Uzias entrou dentro do templo do Senhor e queimou o incenso ao Senhor. E você sabe que no Velho Testamento, irmãos, isso quem podia fazer era só os sacerdotes. E quando os sacerdotes chegam no templo, a partir do versículo 16 em diante, quando o sacerdote chega no templo e vê o rei Uzias queimando incenso ao Senhor, eles viram para o rei Uzias e dizem assim: rei Uzias, estás louco? Isso aqui não é para o Senhor. O seu negócio é reinar em Jerusalém, não queimar incenso. E aí o profeta Isaías, veio a palavra de Deus a Isaías e disse o seguinte: por causa do teu orgulho, tu ficarás leproso. E um reinado, irmãos, tão maravilhoso, tão opulento, tão glorioso, um reinado que manteve os inimigos todos fora dos muros de Jerusalém, porque eles temiam o rei Uzias, temiam o exército de Israel. O povo da Síria estava às portas de Jerusalém, mas por causa do poderio de Uzias, os inimigos foram mantidos longe. E a Bíblia diz que esse homem, então, agora leproso, ele mora numa casa sozinho, e o que é pior, ele morre com a sua doença. E no ano da morte desse homem, irmãos, vem o chamado de Deus a Isaías. Veio juntamente com a morte de Uzias um período de aflição, de instabilidade, um período de incerteza tomou conta do povo, porque eles pensavam: meu Deus, e agora, sem o poderio de Uzias, nós seremos presa fácil dos inimigos. Não se esqueçam que o exército da Síria estava às portas de Israel, estava às portas de Jerusalém. Não se esqueça que o exército da Síria já havia dado com ímpeto contra Israel, e no ano de 722, 18 anos depois, tomou a nação de Israel e desolou a nação de Israel. A mesma Síria estava assaltando os muros de Jerusalém, e eles só não entraram na cidade por causa do poderio militar que o rei Uzias colocou no seu exército. Mas agora esse rei está morto, e é claro, uma instabilidade, uma aflição, uma angústia, uma instabilidade, uma comoção muito grande, uma incerteza muito grande tomou conta do povo. Até o próprio Isaías foi ao templo. Talvez ele foi ao templo chorar pela morte do amigo e rei. Talvez ele tenha ido ao templo clamar a Deus pela nação aflita, pelo período de incerteza e de dificuldade que a nação agora ia viver sem um rei como Uzias. Talvez Isaías tenha ido no templo para velar o cadáver. Quem sabe, aquele homem estava ali sendo velado no templo, e Isaías entra no templo para de repente chorar a morte do amigo, orar pela nação e se lamentar pela morte do rei. O que será de nós agora, sem esse rei tão poderoso para nos preservar dos nossos inimigos? Estas bem que poderiam ser, irmãos, as motivações de Isaías.
Estas bem que poderiam ser as intenções do profeta quando ele adentra o templo do ano da morte do rei Uzias. Mas uma coisa acontece: quando ele chega no templo, o que ele vê? Quando Isaías chega no templo, irmãos, ele vê três coisas. Primeiro, a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado no trono. Versículo 1. Segundo, a Bíblia diz que Isaías vê os serafins adorando a Deus. E terceiro, a Bíblia diz no verso 4 que Isaías vê uma fumaça, símbolo da glória de Deus, tomando conta de todo o ambiente. O interessante é que Isaías vai ao templo, irmãos. Ele vai ao templo talvez para chorar, para clamar pela nação e para ver o cadáver. Deus então abre os céus e mostra a Isaías uma visão espetacular. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, querido, vivendo um período de aflição, vivendo um período de instabilidade, vivendo um período de incerteza na sua vida. A nossa nação tem vivido um período de incerteza há muitos anos. O Brasil tem vivido esse período de aflição e muitos brasileiros hoje estão aflitos e incertos porque há 3 meses de uma eleição se avizinha no nosso país. E se você for como eu, olhando para as coisas desse mundo, nós não temos visto muita coisa boa para acontecer, não. Os políticos são os mesmos. Os governantes são os mesmos. O jogo de interesse é o mesmo. E de repente você entrou aqui nessa noite com o coração aflito e incerto, porque talvez aconteceu algo na sua vida que está causando em você essa incerteza, essa instabilidade e essa aflição com respeito à sua vida. A minha pergunta nessa noite para você e para mim é o seguinte: o que a visão de Isaías nos comunica em tempos de aflição e incerteza? O que a visão desse homem, quando ele entra no templo, nos mostra em tempos de incertezas, em tempos de instabilidade, em tempos de aflição, como nós temos vivido hoje? Eu creio, irmãos, que a visão de Isaías nos comunica 3 coisas esplendorosas, maravilhosas. Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente vê o chamado de Isaías durante a morte do rei Uzias, a gente vê que a visão de Deus, irmãos, a visão de Isaías, ela nos comunica que embora o trono da terra esteja vazio, o trono do céu permanece inabalável. A visão de Isaías nos mostra, querido, que apesar de que, de repente, o trono da terra permanece desgovernado e vazio, existe um trono no céu, e nesse trono Deus permanece sentado. A figura do trono na Bíblia significa governo. Todas as vezes que a Bíblia fala de trono, ela fala de governo. Mas a visão de Isaías, irmãos, oferece para nós 3 características desse trono. Primeiro, a Bíblia diz que eu vi o Senhor assentado. Pastor, o que significa isso? O trono da terra pode estar vazio e desgovernado, mas Deus está sentado no trono do céu. Ele governa todas as coisas. O trono da terra pode estar, talvez aos nossos olhos, completamente desvirtuado e completamente desgovernado, mas Deus mostrou para Isaías o seguinte: o rei da terra falhou, mas o rei do céu nunca falha. Segundo, a Bíblia diz que Isaías viu que Deus estava assentado, ou seja, há alguém no trono e que governa poderosamente todas as coisas, a minha vida e a sua vida. Amém? Segundo, a Bíblia diz que ele viu o Senhor sentado no alto. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que o trono governa sobre tudo e sobre todos. Significa que não existe poder e autoridade maior do que o nosso Deus. Ele é o alto. Ele está acima de todas as coisas e Ele governa sobre todas as coisas. Mas a Bíblia diz também que a terceira marca desse trono, ele viu o Senhor assentado, ou seja, tem alguém que governa a terra, apesar do desgoverno humano. Tem alguém, querido, que governa sobre tudo e sobre todos. Provérbios chega a dizer que Deus tem o coração do rei nas mãos e este o inclina para onde ele quer. Mas a Bíblia diz que esse trono também é sublime. Coisa interessante, o trono sublime significa que esse trono é santo, esse trono é puro, esse trono não se macula com as coisas da terra. E o interessante aqui, irmãos, é que o trono da terra foi maculado pela lepra, pelo pecado, pela soberba,
pelo orgulho, mas o trono do nosso Deus é puro, é santo, é sublime, ele não se corrompe. Amém, meus irmãos? Uzias morreu de lepra, fruto do seu pecado, mas o trono de Deus permanece para sempre. Ele governa sobre todas as coisas. A despeito de você pensar que a sua vida é um desgoverno e que as coisas estão indo de mal a pior, a visão de Isaías nos comunica que a despeito, irmãos, e apesar do trono da terra estar vazio, o trono do céu tem alguém assentado. Deus governa, e a despeito das coisas parecerem muitas vezes tão difíceis e desnorteadas para nós, nós como crentes nesse Deus, temos que crer que Deus governa todas as coisas para um fim determinado, e a vontade dele vai ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém? Há uma ilustração muito bonita com respeito a isso. Às vezes você entrou aqui nessa noite e não consegue ver as coisas se encaixando na sua vida. Talvez você chegue aqui e fale: pastor, eu estou vivendo um período de instabilidade, de aflição. Eu não consigo ver direito as coisas se arrumando na minha vida. O quadro que a vida me tem pintado é um quadro muito difícil, escuro. Eu não estou conseguindo enxergar, pastor, beleza nessas coisas, porque as coisas parecem desconectadas. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo na minha vida. Aí eu me lembrei, irmãos, da minha avó fazendo aquele ponto cruz, sentado no sofá, e aquele menino brincando no chão com seus brinquedinhos, e de repente vendo aquela mulher tecendo aquele ponto cruz, e de repente ele olha para cima assim e fala assim: vovó, a senhora está fazendo um negócio muito feio. E ela fala: não, filho, eu não estou fazendo algo feio, não, estou fazendo algo muito bonito. Ele fala: não, vovó, mas o que eu estou vendo aqui são fios desgrenhados, desconexos, cheios de emaranhados, eu não vejo nada bonito aí. Ela falou: meu filho, deixa eu te mostrar. Ela pega esse menino, senta no seu colo, e agora ele vê da parte de cima. E quando ele olha da parte de cima, ele vê que ela está fazendo um lindo bordado, uma linda paisagem, todas as cores se encaixam, todas as figuras se encaixam, e de repente ela diz assim: está vendo, meu filho? Assim é o nosso Deus. Nós estamos aqui embaixo, e muitas vezes nós olhamos e não entendemos, mas Deus está pintando uma linda paisagem, Ele sabe o que Ele está fazendo. E a despeito de você achar que as coisas estão desconexas, difíceis, que as coisas não têm sentido, que há um desgoverno nesse mundo e na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu amado. Deus está sentado no trono, Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre o universo, Ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, e no fim, Ele vai pintar uma linda paisagem, e você vai fazer parte dela. Amém? Pastor, o problema é que muitas vezes nós olhamos só de baixo para cima e vemos os fios emaranhados. Tenha fé, porque Deus está pintando uma obra maravilhosa e certamente você faz parte dela. Amém? Pastor, o que a visão de Isaías nos comunica em segundo lugar? A visão de Isaías, irmãos, também nos comunica que nós podemos escolher o que ver, ou o cadáver ou a glória de Deus. Nós podemos escolher o que ver. A Bíblia diz que Isaías foi no templo, talvez pensando o seguinte: vou velar o meu amigo, vou chorar pelo meu rei morto, vou clamar a Deus por esse povo, e de repente entrar no templo e mirar apenas o cadáver. Mas quando ele chega no templo, irmãos, o que acontece? Deus dá a ele uma visão da glória de Deus. Interessante, irmãos, que a visão de Isaías, ela nos comunica essa verdade, que nós podemos escolher o que ver. Nós podemos escolher ou ver a miséria e as mazelas do homem e do pecado, ou ver a gloriosa e bendita figura de Jesus Cristo e sua obra gloriosa nas nossas vidas. Nós podemos muito bem, irmãos, escolher o que ver. Ou você escolhe ver o defunto, ou você escolhe ver o cadáver, ou você escolhe olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a Bíblia diz que ele caminhou por sobre as águas. Enquanto Pedro, irmãos, mirava a pessoa de Cristo, em meio à tempestade, às 3 horas da manhã,
Quando Jesus diz Pedro vem, e ele tira o pé do barco e anda sobre as ondas, a Bíblia diz que ele olhava firmemente para Jesus, mas quando ele reparou na força do vento e da tempestade, ele começou a afundar. A visão de Isaías, irmãos, nos comunica que você pode escolher o que enxergar. Ou as mazelas e a miséria desse mundo, ou a beleza e a glória da figura do Filho de Deus. Isaías, irmãos, entrou no templo para ver um cadáver, mas Deus diz, querido, eu quero que você olhe para cima e veja a glória de Deus. Os crentes, judeus, hebreus de Jerusalém, estavam sofrendo duramente uma perseguição dos judaizantes. Seus bens estavam sendo espoliados, as suas casas estavam sendo assaltadas, e a carta aos hebreus é uma carta de esperança em meio à aflição e à perseguição. E no capítulo 12 de Hebreus, ele encoraja esses crentes que estavam passando por tantas lutas, dizendo o seguinte: olha, não fiquem tristes, tem uma nuvem de testemunhas ao lado de vocês. E essas testemunhas estão encorajando a vocês a perseguir, a prosseguir, a caminhar na fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assediam, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. O apelo da palavra de Deus é o seguinte: não, irmãos, nós não vamos fugir do mundo, nós não vamos negar o mundo, nós não vamos fechar os nossos olhos para o mundo, mas nós vamos olhar para o céu. Nós não queremos mirar o cadáver, nós queremos ver a glória de Deus. Pedro e João estavam entrando no templo, na porta formosa do templo em Jerusalém. A Bíblia diz que existia um coxo mendigo à porta do templo, e o texto diz que esse coxo mendigava. Ele olhava para baixo, ele estendia a mão e dizia: uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola pelo amor de Deus. Quando Pedro e João, irmãos, passam no templo para orar e para buscar a presença de Deus, está lá o coxo mendigo esmolando a porta do templo formosa. Pedro então olha para aquele homem e diz assim: olha para nós, olhe para nós. Pastor, por que Pedro disse para aquele homem olhar para ele? Porque ele estava insistindo em olhar para o cadáver, ele estava insistindo em olhar para as coisas desse mundo, para a sua miséria. E Pedro então disse: olha para nós. Quando aquele mendigo elevou os olhos e olhou para Pedro, ele disse para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que aquele homem se levantou num salto e entrou no templo para adorar a Deus, não mais olhando o cadáver, mas agora olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em 2003, irmãos, pastor Luciano com um grupo de irmãos, fizemos uma viagem ao sertão de Pernambuco. Foi uma viagem que eu nunca mais vou esquecer. Nós fomos lá com um grupo de irmãos para ver a possibilidade de nós plantarmos uma igreja e um projeto cristão no interior do sertão de Pernambuco, na cidade de Cacimba Nova. Nós passamos lá quase 21 dias. Chegamos com uma caravana de muitas pessoas e jovens. Fizemos vários trabalhos naquela cidade. E algumas pessoas que foram conosco disseram o seguinte: olha, aqui não tem jeito. É muito longe. Tem uma miséria muito grande. Tem muitos problemas. Tem muita coisa que não vai dar certo aqui. O lugar é muito violento. Não há trabalho. Não tem nem posto de saúde. Como é que nós vamos começar um trabalho aqui? Não tem nem telefone. As pessoas aqui são idólatras. Não tem jeito da gente permanecer nesse lugar. Mas o engraçado, irmãos, outras pessoas que foram conosco disseram o seguinte: é verdade, aqui tem muita miséria, tem muita pobreza, há uma idolatria muito grande nesse lugar, as pessoas são muito carentes, todos os ingredientes necessários para o poder de Deus se manifestar. Esse lugar é um campo promissor para o Evangelho. O primeiro grupo fitou o cadáver, o segundo grupo fitou a glória de Deus. Quem sabe, querido,
esse desânimo que se abate sobre você nessa noite, seja porque você está olhando só para o cadáver, para as mazelas, para as coisas ruins desse mundo, e está se esquecendo de olhar para a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, e de repente as coisas são difíceis mesmo, mas nós temos um Deus no céu, e esse Deus, Ele está realizando coisa muito bonita nos nossos dias. Veja, por exemplo, o salvamento dos meninos lá da Tailândia, que coisa extraordinária. Quem poderia, irmãos, compreender o que aconteceu naquele lugar? Deus, irmãos, está realizando coisas muito bonitas nos nossos dias. Muitas conversões de pessoas em países muçulmanos. Conversões de muçulmanos no Egito, no Iraque. Deus está operando de forma maravilhosa no mundo, e a gente precisa começar a enxergar essas coisas. A gente precisa começar a celebrar essas coisas, em vez de você de repente só olhar para o cadáver e querer só enxergar as mazelas do mundo. Deus tem feito coisa bonita no nosso meio e na nossa geração, irmãos. Deus é maravilhoso. Agora você pode escolher o que mirar. Isaías entrou no templo, talvez para mirar e fitar o cadáver do rei, mas Deus disse para ele: meu filho, olha para cima, porque a glória do Senhor enche a terra. Foi isso que os anjos disseram. A terra está cheia da sua glória. Pastor, o que aconteceu na cidade de Cacimba Nova? Aconteceu, querido, que aquelas pessoas que foram contra, elas foram voto vencido. E nós oramos, nós trabalhamos e deixamos ali um casal de missionários com seus 2 filhos pequenos. E esse casal de missionários foi sustentado pela nossa igreja. Esse casal de missionários foi assistido naquele campo pelos pastores da nossa igreja. Iniciou-se o trabalho naquela cidade em meio a muita dificuldade. O primeiro lugar que nós alugamos, irmãos, era um lugar pequenininho, uma coisa bem pequena e rústica. Ali começou uma igrejinha de não menos de 7 pessoas. Se você for lá em Cacimba Nova hoje, você vai ver 4 igrejas construídas. Uma casa pastoral de mais de 280 metros quadrados construído. Um galpão ao lado muito grande para acolher as pessoas, e caravanas do Brasil inteiro e de igrejas inteiras iam lá para conhecer o trabalho. A cidade era violenta, mas o evangelho entrou e converteu os violentos. A cidade era idólatra, mas o evangelho entrou e converteram-se muitas pessoas daquela cidade. A cidade não tinha posto de saúde, não tinha hospital. Hoje a cidade tem um posto de saúde com enfermeiro e, pasmem, até médico tem na cidade. E antigamente, irmãos, eu quando fui lá não tinha nem telefone. Hoje tem até sinal de internet. Hoje tem até uma torre, irmãos, com sinal de internet. E a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, a cidade tomou uma outra forma. Sabe por quê? Porque o evangelho foi anunciado, não sem perseguição, não sem problema, não sem miséria, não sem as lutas cotidianas, mas olhando para cima e não olhando para o cadáver. Deus quer um povo animado, e um povo animado precisa olhar para o céu, precisa olhar para Jesus, precisa ver o poder de Jesus e crer nesse poder, e não ficar olhando só para as mazelas desse mundo, porque senão, meu filho, você vai ficar desanimado mesmo. Essa, irmãos, é a segunda verdade que a visão de Isaías nos comunica. Louvado seja Deus. Lá na Betel nós temos dois irmãos presbíteros que têm uma fábrica de sapato. Eles fazem sandálias para mulheres, um negócio bem promissor, né? Se eles fizessem sapato para homens, eles iam certamente, mas eles fazem sandálias para mulher. Existe aquela ilustração bacana, né? O sujeito tem uma fábrica de sandália e ele quer ampliar o seu negócio. Ele pega 2 supervisores e ele quer alastrar as suas tendas, alargar as suas tendas. Ele fala assim: olha, nós estamos precisando vender mais sandália, a concorrência com a China está muito grande. E aí de repente ele pega 2 supervisores da sua loja e manda para a Índia, porque eles precisam alargar as tendas. E quando o sujeito chega na Índia, o primeiro supervisor volta com a notícia dizendo o seguinte: olha, não adianta a gente vender sapato ali, ali nada vai para frente, porque todo mundo anda descalço. Não tem jeito. O segundo supervisor foi junto com ele e disse assim: olha, chefe, vamos investir na Índia. Nós vamos vender muito sapato. Por quê? Porque ali todo mundo anda descalço. Em outras palavras, a situação é a mesma.
A dificuldade é a mesma. Vivemos num mundo caído, irmãos. Num mundo onde o pecado tomou conta de tudo e de todos. O reverendo Hernandes diz que nós não vivemos num parque de diversão. Nós vivemos num vale de lágrimas. É verdade, irmãos. Quantas lutas, dificuldades e problemas nós enfrentamos todos os dias. Quantas incertezas bate à porta da nossa casa. Quantas lutas, irmãos, nós enfrentamos no cotidiano da nossa vida. Todos lá andam descalços. A realidade é a mesma para todos, mas qual é a diferença? A diferença, irmãos, é para onde você está olhando. Se você olha só para as coisas desse mundo, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo diz aos Coríntios que você é o mais infeliz dos homens. Se você se mira só no cadáver, se você consegue observar só essas mazelas e coisas ruins que a gente vê todos os dias no jornal, talvez você vá se deprimir, vá se angustiar todos os dias da sua vida. Sabe o que a visão de Isaías me ensinou? Que o mundo vai continuar assim até Jesus voltar, mas nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. De que forma, pastor? Vivendo nesse mundo, experimentando essas mesmas mazelas e dificuldades, mas olhando para cima, com esperança, porque nós temos um Deus que se assenta no trono, Ele governa todas as coisas, e Ele tem feito muito bem a todos nós, amém, irmãos? Para onde você tem posto os seus olhos? Aonde você tem colocado a sua esperança? Nesse mundo, irmãos? Ou em Cristo? Ou em Deus? A visão de Isaías me comunica, finalmente, irmãos, uma grande verdade. Versículo 5, olha o que diz o texto, por favor. Quando Isaías então vê a visão da glória de Deus, quando ele vê, querido, que o desgoverno na terra não significa desgoverno no céu. Quando ele vê, querido, que Deus está sentado no mesmo lugar, que o rei terreno pode falhar, mas o rei do céu nunca falha. Quando Isaías vê, querido, e de repente ele pode escolher aonde colocar os seus olhos, ou no cadáver do rei, ou na glória de Deus, a Bíblia diz que então Isaías é tomado de uma profunda convicção. Olha o que diz o verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. E disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Terceiro lugar, irmãos, a visão de Isaías nos comunica que quando somos chamados e transformados por Deus, nós agora devemos nos tornar agentes da transformação do mundo. A visão de Isaías, irmãos, nos comunica que somos chamados e transformados por Deus para sermos agentes de transformação desse mundo. E o interessante é que para sermos agentes de transformação do mundo, a santificação e a conversão tem que vir antes da missão. Veja que quando Isaías viu a glória de Deus, engraçado, foi mais ou menos como Pedro, né? Estou me lembrando aqui. Pedro, lá em Lucas 5, a Bíblia diz que ele é um pescador experiente, pesca a noite inteira, não consegue nada. Jesus entra no barco e diz para Pedro, lança a rede à direita do barco. Ele deve ter olhado para aquele moço jovem e disse assim, meu filho, eu sou um pescador experiente, eu pesquei a noite inteira, será possível que você não sabe que não tem peixe aqui? Mas a Bíblia diz, lança a tua rede à direita do barco. A Bíblia diz que quando Pedro lançou sobre a palavra de Jesus, vieram tantos peixes, mas tantos peixes, que o texto de Lucas diz que quase que o barco veio a naufragar. Mas o interessante é o que acontece depois. Quando ele puxa a rede, abarrotada de peixes, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, afasta-te de mim,
porque eu sou um pecador. É mais ou menos, irmãos, o que acontece aqui com Isaías. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a santidade de Deus, quando ele vê o poder de Deus, quando ele vê os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, ele olha para dentro de si e diz assim: ai de mim, ai de mim. Se você de repente abrir a sua Bíblia no capítulo 3 e 4 e 5 de Isaías, você vai ver um monte de ais no livro de Isaías. Só que todos esses ais, esses lamentos de juízo, são para os outros. Ai daqueles, pode olhar depois, ai daqueles. Engraçado, quando Deus aparece e mostra a glória para Isaías, o disco, a coisa muda de figura. Ele agora, querido, não vê o erro e o pecado dos outros. Ele agora não fala, ai daqueles, ele agora fala, ai de mim. E ele reconhece que é um homem de impuros lábios. E ele reconhece que ele é um homem como a nação dele, uma nação de homens pecadores. E ele clama agora: olha, meus olhos viram um rei, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz, irmãos, que assim como Pedro reconheceu o seu pecado e foi tocado por Jesus Cristo, com a transformação que só o Espírito Santo opera, a Bíblia diz que uma tenaz veio do céu e tocou nos lábios desse homem e purificou os lábios. Sabe o que significa isso, querido? Para nós sermos chamados e transformados por Deus, e para sermos instrumentos de Deus, para transformar o mundo ao nosso redor, nós precisamos antes sermos transformados e santificados pelo Senhor. E essa visão, irmãos, de Isaías nos comunica essa grande verdade. Para nós sermos agentes de transformação, a santificação vem antes do trabalho, a conversão vem antes da missão, o lava-pés vem antes do envio. João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e ele diz assim: olha, vocês estão compreendendo o que eu fiz a vocês? E ele lava os pés dos discípulos para mostrar que essa santificação é um processo que tem que ocorrer todo dia, essa separação das coisas, essa purificação e esse lavar regenerador do Espírito Santo precisa acontecer na nossa vida, irmãos, se quisermos ser usados e agentes de transformação desse mundo. E o interessante é que depois do lava-pés ele sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo, porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Entende, meu irmão, que o envio é depois da santificação, é depois da transformação. Sabe por quê? Porque se nós formos enviados antes de sermos transformados, nós vamos dar um péssimo testemunho de Jesus e do Evangelho. É por isso que primeiro, irmãos, nós temos que ter um encontro com Jesus, para depois sermos agentes de transformação do mundo ao nosso redor. Quando a tenaz toca nos lábios do profeta, quando o pecado desse homem é retirado, pela infinita graça de Deus, ele ouve uma voz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E a visão de Isaías, irmãos, nos comunica essa linda e essa grande verdade. Somos chamados e transformados por Deus para sermos agentes de transformação do mundo. Para sermos agentes de transformação do mundo, é preciso ir ao mundo, irmãos. Sair das quatro paredes do templo religioso. Deixar um pouquinho a nossa religiosidade de final de semana. Deixar um pouquinho, irmãos, essa religião que às vezes muitos de nós professamos, mas vivemos uma vida toda afastada dessa fé que professamos. É preciso, irmãos, ir ao mundo, porque essa é a mensagem de Jesus para a igreja. Aliás, Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo. Jesus diz que o campo é o mundo. Ele fala em Mateus 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Em outras palavras, irmãos, somos transformados para sermos agentes de transformação. E como diz mais uma vez o reverendo Hernandes, o primeiro lugar que você foi chamado para transformar é a sua casa. O seu primeiro campo missionário, sabe quem é? Sua esposa, seus filhos. Talvez seja por isso que depois do Sermão do Monte, quando trouxeram para Jesus um paralítico deitado numa maca, fizeram um buraco na casa, desceram um paralítico. A Bíblia diz que esse homem estava há muitos anos sendo paralítico. E de repente, quando eles descem aquele moço no eirado da casa, Jesus olha para ele e diz assim: filho, estão perdoados os teus pecados. Mas pastor, ele quer ser curado. Que negócio é esse de perdão dos pecados? E ele: filho, estão perdoados os teus pecados. E aí as pessoas começam a dizer umas às outras: quem é este? Perdoar pecado é só Deus. É só Deus que pode perdoar pecado. Jesus então olha para eles e diz assim: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para curar as enfermidades, eu digo a ele: perdoados estão os teus pecados, toma o teu leito, levanta e anda. E aquele moço, irmãos, foi curado e restaurado à vista de todos os que estavam presentes. E aí Jesus olha para ele e fala assim: filho, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sabe o que significa isso, querido? O estado daquele homem era por causa do seu pecado. E quando Jesus perdoa o pecado, ele devolve àquele homem o seu estado de cura. Agora, o mais bonito é o que ele diz depois. Quando aquele homem se levanta, Jesus deve ter chegado perto dele, tocado no ombro dele e disse assim para ele: filho, vai para a tua casa. Sabe o que significa isso, querido? Quando nós somos chamados por Deus e transformados por Deus, Deus requer de nós que sejamos agora agentes da transformação do mundo que está ao nosso redor. E quem está ao nosso redor mais próximo de nós e não a nossa família? Talvez seja por isso também, eu termino, e Jesus dá a mesma ordem para o endemoniado. O endemoniado, irmãos, vivia nos sepulcros, se alimentando daquela coisa horrível. A Bíblia diz que os grilhões não conseguiam prendê-lo. A Bíblia diz que ele clamava noite e dia, se cortando com pedras. Era um terror daquela cidade. Quando Jesus chega, depois de um dia longo, ele atravessa, vai na região dos Gadarenos, expulsa o demônio daquele moço. O texto diz que ele agora está sentado, vestido em perfeito juízo. E ele quer seguir Jesus. Senhor, eu quero te seguir. Jesus fala assim: não. Eu acho interessante, irmãos, porque em determinados textos, Jesus permite que a pessoa o siga. O cego Bartimeu seguia Jesus estrada fora, feliz da vida. Mas alguns, Jesus deu a mesma ordem, e para o endemoniado gadareno foi igualzinho àquele jovem paralítico de Mateus 9. Ele diz: filho, vai para a tua casa, vai para os seus e conta tudo que o Senhor fez por você. Sabe o que a visão de Isaías, irmãos, nos comunica? Nos comunica que nós vivemos num mundo onde o desgoverno humano graça em todos os tempos e em todas as nações, mas o nosso Deus permanece sentado no trono, amém? O nosso Deus, irmãos, Ele governa todas as coisas e Ele vai nos conduzir a um fim proveitoso, amém? A visão de Isaías, irmãos, também nos comunica que nós podemos escolher o que olhar, o que mirar, o que enxergar. O que é que a gente tem posto e colocado os nossos olhos? No cadáver, nas mazelas, nas dificuldades ou na glória de Deus? Eleve os seus olhos, querido. Foi isso que Jesus diz para os discípulos: elevem os seus olhos para os montes, pois já estão brancos e preparados para a ceifa.
Tem gente que só consegue enxergar desgraça nas coisas, você já viu? Tem gente que quando você encosta é só notícia ruim. Querido, será que não tem nada de bom na sua vida? Será que Deus não realizou nada maravilhoso perto de você e em você? Deus está fazendo isso todos os dias, meu irmão. Talvez sejamos nós que temos mirado apenas o cadáver. Insistimos em ver só as mazelas e nos esquecemos da beleza do Filho de Deus. E finalmente, irmãos, a visão de Isaías nos comunica que fomos chamados e restaurados por Deus para sermos agentes de restauração do mundo. Aonde Deus te envia? Aonde Deus leva você todos os dias? Aonde você percorre o seu caminho de segunda a segunda? Aonde Deus guia os seus passos? Com quem você encontra? Com quem você fala? Quais são as circunstâncias que Deus coloca diante de você? E você entende que aquela circunstância é algo de Deus, para você ser um agente de transformação daquela circunstância. Quantas oportunidades Deus nos tem dado. Quanta beleza Deus tem feito debaixo dos nossos olhos. E nós insistimos em olhar para o cadáver. Eu quero concluir, irmãos, citando uma frase de um escritor francês, já que hoje é o dia da França. Eu quero fazer uma homenagem à França. Gaston Bachelard foi um grande escritor, filósofo, poeta e romancista francês. As pessoas que estudam filosofia estudam muito e leem muito sobre esse homem. Ele escreveu coisas muito bonitas, frases muito bonitas, e uma delas diz o seguinte: o universo tem para além de si mesmo um destino de felicidade. O universo tem para além de si mesmo um destino de felicidade. Meu irmão, tire a incerteza e a aflição do seu coração. Sabe por quê? Porque o futuro já está escrito. O futuro já está determinado. É só você abrir Apocalipse que se você vai ver. O Cordeiro venceu. A igreja foi vitoriosa. E eis que faço novas todas as coisas. Todas as lágrimas serão enxugadas. Todo o pranto e toda dor cessará. E nós habitaremos para sempre nos novos céus e nova terra com o Cordeiro de Deus. Alegrai-vos, meus irmãos. Olhai para cima, porque o futuro já está determinado. E ele é um futuro glorioso para a glória de Deus. Amém? O universo tem para além de si mesmo um destino de felicidade. Não há razão, irmãos, para aflição. Não mire o cadáver. Para onde você tem olhado? Quem sabe Deus te chama hoje para você elevar os seus olhos, para você começar a enxergar as coisas boas que acontecem, para você ver esse Deus maravilhoso que todos os dias estende a sua mão para homens e mulheres como eu e você, às vezes com o coração tão duro, mas pronto para realizar grande milagre. Amém?